Hoje em dia a gente tem muita informação, né? A gente abre o Instagram, a gente abre o Facebook, a gente abre a internet e tem alguém falando: venha ser feliz, né? Seja feliz, eu te ensino os 10 passos para ser feliz, eu vou te dar uma receita para ser feliz, você vai viver melhor, você vai conseguir avançar, né? Você vai conseguir realizar seus sonhos, seus projetos, né? E na verdade, assim, o convite de Jesus sobre isso, ele vai um pouco contra tudo isso, né? Tudo que a gente tem visto. Ele é um convite que chama a gente a se humilhar primeiro, né? Chama a gente a repensar a nossa vida numa maneira que a gente consiga se enxergar melhor, né? Numa maneira que a gente se veja assim como o outro sendo melhor que nós, né? E não como nós sendo melhor do que todo mundo, né? Como super-herói, pelo contrário. Quando a gente consegue entender essa lógica de Deus, quando a gente consegue entender essa lógica de Deus, de que precisamos estar atrás, ser o último e depois seremos o primeiro, né? Quando a gente entende essa lógica de que é preciso se humilhar para ser exaltado, a gente vai um pouco contra tudo que a gente está vendo, está ouvindo, como ser feliz, como prosperar, como ter mais mérito em tudo que fazemos. Então, assim, a lógica de Jesus era um pouco contrária, por isso que é tão difícil, né, as pessoas aceitarem o cristianismo, ser cristão. O verdadeiro cristianismo é você carregar a cruz de Cristo, né? É você ter compaixão, é você olhar o próximo, é você ser manso, né? Que hoje em dia está difícil, a mansidão, né? Então tudo isso é muito difícil, mas não é impossível e é super prazeroso quando você consegue alcançar isso. Então eu estou falando tudo isso, né? Na verdade eu não tinha preparado, mas eu senti de falar essas coisas, porque o livro ele fala sobre os pesos da nossa vida, né? E querendo ou não a gente quer uma receita de bolo para ser feliz, né? O ser humano procura isso e a gente encontra várias receitas, a gente paga, a gente faz, mas na verdade a nossa maior receita ela é bíblica, né? E a receita de amar o próximo, se entregar a Jesus, se humilhar diante de Cristo, deixar coisas que te impedem de caminhar para trás. Então, vícios, hábitos. Então, tudo isso faz com que nós sejamos mais humilhados do que exaltados. Muitas vezes perseguidos, muitas vezes pessoas do nosso convívio não aceitam o jeito como lidamos com isso, né, com a situação. Então é isso, gente. E hoje eu vou falar, vai ser minha penúltima live sobre este livro. E pretendo amanhã entrar cedinho para encerrar, né? Os trechos que a gente leu desse livro, Por uma Vida Mais Leve, que tem muito a ver, inclusive eu escolhi esse livro, a gente escolheu justamente que tem a ver com o momento que estamos vivendo, né? De peso das pessoas, né? De incerteza, de peso, de falta de controle do que vai acontecer, enfim. E graças a Deus em Jesus Cristo a gente encontra leveza. Eu vou ler aqui qual peso, né, está te impedindo de avançar. Eu vou ler uma parte do capítulo 12 de Hebreus, né? Só o finalzinho, o 3. Pense bem naquele que suportou tão oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, né? Então aqui está falando, né, que Jesus suportou a cruz, né? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. Então a gente tem que pensar nele, que suportou tudo por nós, né? Então nós não temos forças humanas para suportar, porque Cristo já suportou por nós, né? Por isso que a nossa dependência tem que estar em Cristo, não tem que estar nas nossas forças, por força, por violência, por eu vou lutar. Gente, é Jesus na nossa vida, né? Aqui fica a pergunta: o que tem te impedido de correr com perseverança a corrida que está proposta? Que peso tem atrapalhado? Há várias possibilidades de coisas e até de pessoas que estejam sendo obstáculos para o êxito da sua jornada. E aqui eu venho abrir um parênteses também, que a gente gosta muito de colocar a culpa no outro, né? Isso vem da nossa natureza adâmica lá do paraíso de Adão, né? Que a gente coloca a culpa no outro da nossa infelicidade, da gente não andar para frente, né? E a gente tem muita facilidade em enxergar o defeito do outro e não se enxergar, né?
a gente tem dificuldade de olhar no espelho e reconhecer nossas limitações, nossos erros. Então é mais fácil e mais cômodo a gente colocar a culpa no outro, né? E ficar trazendo esses pesos com a gente nas nossas costas, remoendo, né? E às vezes a gente remoe tanto o passado, a gente traz tanta coisa do passado, mas a gente não consegue entender o porquê que a nossa vida está pesada, porquê que a nossa vida não está andando, porque a gente tem essa dificuldade de enxergar. Só em Jesus que a gente consegue se enxergar. O Espírito Santo de Deus, ele começa a te dar uma clareza, né, na inteligência, ele começa a te abrir os olhos espirituais, né? Então a gente tem que orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais diante disso, diante de nós, da nossa alma, do que a gente precisa mudar, de reconhecer nossos pecados, como a gente já tem falado aqui em outros capítulos, né? A primeira dica que ela dá é livre-se do peso. Do texto de Hebreus 12, na edição Revista e Atualizada do Brasil, lê-se: desembaraçando-se de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, né? Esse tenazmente nos assedia, gente, é real, né? Tá todo momento nos assediando o pecado, pra gente ir por um caminho mais fácil, né? Isso é assédio, né? Nesta tradução do texto de Hebreus, o autor diz: desembaraçando-nos de todo o peso. Como é difícil correr carregando um peso, né? E ela faz uma analogia com um atleta correndo com um peso amarrado aos seus pés. Certamente ele não correrá com a mesma velocidade daqueles que está sem esses pesos e com certeza se cansará com mais facilidade, né? Então, nós estamos em uma maratona e para conseguirmos percorrer toda a jornada que nos está proposta, precisamos nos livrar de todo o peso que tem sido embaraço, né? Então, assim, todo livro a gente mencionou, né, nos capítulos que a gente escolheu para ler para vocês, a gente mencionou vários pesos, mas talvez ainda exista algum que você precise abandonar, né? A gente não consegue mencionar tudo num livro, né? E a autora fala, né, são pesos como ciúmes doentios, manias de doenças, traumas, sentimentos de rejeição, idolatria. A idolatria ela não está só em estátuas, tá? A idolatria ela está em muitas outras coisas que a gente coloca acima de tudo na nossa vida, né? Inclusive acima de Deus. Isso é idolatria. São tantos pesos que quando menos percebemos já estamos cansados e desanimados da vida, né? Aí ela fala, livre-se deles. O segundo, persevere. Aí ela fala aqui da história, né, do Thomas Edison, que teve, antes de conseguir, né, fazer a sua criação que mudou o mundo, né, ele conta que após 700 tentativas para fazer a lâmpada, seu assistente pessoal diz para ele, né, a gente já tentou 700 vezes essa invenção funcionar, mas não conseguimos fazer nada, você não acha que está na hora de parar, né? Aí ele fala, por quê? Isso quer dizer que eu já entendi, agora a gente já sabe que são 700 formas de fazer que a gente não deve fazer, né? Então ele olhou por outro lado, né? Essa é uma característica que sobressaiu do seu legado, perseverança, jamais desistir. Ele foi considerado um dos maiores inventores que já existiu, né? Só um parênteses aí. Há no seu nome mais de 1000 patentes, suas invenções mais importantes a lâmpada elétrica, fonógrafo, a bateria. Segundo ele, gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. A gente já ouviu isso, né? Você já deve ter ouvido, e é verdade, gente. Então, falavam, fulano é genial. Às vezes a pessoa é genial, mas ela não consegue andar. A pessoa é genial, ela tem ideias ótimas, ela é muito inteligente, mas muitas vezes ela não consegue ir para frente, né? Aí ele fala, né, o Thomas Edison, que 1% inspiração, 99% transpiração. Então, isso é bom, mas tem que ter transpiração, tem que ter trabalho, né? Tem que ir lá na labuta todos os dias, né? E a perseverança envolve disciplina e determinação. Deus não nos prometeu uma jornada fácil. Viver a vida de fé muitas vezes é difícil, por isso precisamos ter perseverança para permanecermos na corrida até a chegada. O autor de Hebreus compara nossas vidas a uma corrida e nós a um atleta. Uma das grandes características de um atleta é a determinação. Que Deus nos ajude a suportar a corrida que nos está proposta com perseverança, disciplina e determinação. Então são características importantes para que a gente consiga correr, né? Terceiro e último, mantenha o foco, né? Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Precisamos perseverar através das provas de dor, dos obstáculos, dos ventos contrários e continuar correndo até o fim. A gente tem muita facilidade em desistir, né? Hoje em dia, principalmente, a gente tem muita oferta de, vou dar um exemplo aqui, né? Quem frequenta uma igreja ou algum tipo de trabalho, é muito fácil você abandonar tudo e começar de novo em outro local, falar, vou deixar aqui porque não tá legal, vou para outro. Mas sempre vai ter que ter perseverança em qualquer lugar que você for, né? Então, o peso que a gente carrega, às vezes, que está nos atrapalhando e não fora, né? O nosso alvo é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a recompensa. Se o seu alvo não tem sido Jesus, olha aqui, né? Quando a gente vai como folhas ao vento, né? De galho em galho. Se o seu alvo não tem sido Jesus, tome cuidado, pois você está no caminho errado e com certeza está na corrida errada. Faça parte da corrida que tem Jesus na linha de chegada, aguardando com o maior dos prêmios a vida eterna com Ele. Então, como eu falei no começo, né? Por que é tão difícil a gente andar sem pesos? Por que é tão difícil a gente resolver coisas antigas da nossa vida, virar a página? Porque a gente remói, a gente tem dó da gente mesmo, né? A gente tem aquela ideia de, coitado de mim, eu fui vítima, ou me fizeram tal coisa. Então, muita gente sim tem passado muito triste, né? Todo mundo tem alguma coisa aí para contar, mas a gente não pode se apegar a isso. A gente tem que pensar que o nosso alvo é Jesus, né? E só nele a gente encontra a libertação, só nele a gente consegue correr e caminhar, né, sem esses pesos. Que possamos terminar nossos dias dizendo como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que o amam, a sua vida. Depois vocês leiam em casa 2 Timóteo 4, 7 a 8 e meditem, né, sobre a vida de Paulo, né? Tem um filme também que dá para assistir, eu não sei se tem, acho que não tem no Netflix. Então, assim, a Paulo realmente, assim, ele era uma pessoa muito determinada, tanto que antes, né, de ser Paulo, ele era chamado Saulo, ele perseguia Jesus. Então, ele era determinado em perseguir Jesus. E aí ele teve encontro com Jesus e com Deus, e a vida dele mudou, e toda a determinação que ele tinha foi graças a Deus, né? E através dele aí nós temos aí tantas histórias, tantos ensinamentos, né, maravilhosos na Bíblia. Então ele morreu feliz, ele morreu cansado, mas feliz. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que você também seja inspirado em Paulo, seja inspirado em Cristo, né? Uma caminhada de mais leveza, sem ficar carregando picuinhas, traumas, coisas que te magoam muito fácil, né? Que a gente consiga relevar algumas coisas e entregar para Jesus. Nós temos sim sentimentos, somos pessoas emocionais, graças a Deus, foi Deus que colocou isso na gente, né? Mas que a gente não deixe isso dominar nosso coração, não deixamos que a nossa vida não seja dominada por nossos sentimentos, pelo vento que vai levando para onde, né, você deixa aí, que nós sejamos firmes, né? Que nós tenhamos firmeza estudando a palavra de Deus, né? Que isso nos dá mais certeza, né? E o Espírito Santo de Deus, deixa ele trabalhar na sua vida, deixa ele te ensinar. E aí sua inteligência vai se abrir e Deus vai iluminar os seus caminhos. Amém? Um versículo para a sua meditação está em Filipenses 3, 13 a 14. Depois vocês leem. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amanhã eu vou terminar com a última leitura, que a vida pode ser mais leve. Vai ser um vídeo breve também, só para a gente finalizar. E segunda-feira tem o sorteio do livro. São 2 livros que serão sorteados. E a autora, Liliane Chagas, ela vai estar falando sobre o livro, sobre os assuntos do livro, como que é ter uma vida mais leve, como que ela chegou a escrever esse livro, como que ela se inspirou, o que é viver sem pesos, né? Será que a gente consegue, né? Será que a gente, tão limitado, será que a gente consegue viver sem pesos? Será que isso é possível? Então participem da live, segunda-feira, dia 6 de abril, às 18 horas, a gente vai estar aqui no Mães com Fé.
e ela vai dar o prazer de a sua presença com muito carinho para vocês, tá bom? E se você ainda não participou do sorteio, é só marcar 3 amigos na nossa publicação do sorteio no nosso perfil do Instagram, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, bom final de semana e se cuidem. Tchau, tchau.